Bora lá! Afinal de contas, o que é a igreja? Será que é só aquele prédio com uma torre que a gente vê na praça? Ou, quem sabe, uma instituição formal com CNPJ e tudo mais? Bom, hoje nós vamos desmontar essa ideia para chegar na resposta, uma resposta surpreendente que está lá na origem de tudo. Para começar, vamos fazer um exercício rápido. Pensa aí, quando alguém fala a palavra igreja, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Para muita, mas muita gente mesmo, é a imagem de uma construção, né? Um edifício de tijolos. Mas será que é só isso? Tijolo e argamassa? Uma organização com status legal? Ok, agora a gente vai começar a mergulhar de verdade nesse assunto. Para encontrar a resposta de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Bem lá no comecinho de tudo, numa época em que não existiam catedrais gigantes, nem torres dominando a paisagem. A pergunta que guia a gente é: onde é que os primeiros seguidores de Jesus se encontravam? Porque, olha, eles não tinham prédios específicos para isso. Os lugares de encontro eram bem mais simples e, eu diria, até mais íntimos. Eles se reuniam de um jeito super simples e orgânico, em cenáculos, que eram basicamente os cômodos de sina das casas, sabe? Nos lares das pessoas, em pequenos grupos. A ênfase nunca esteve no lugar, mas sim nas pessoas reunidas. E aqui tem um ponto fundamental. Mesmo depois que o Templo de Jerusalém, o centro da vida religiosa da época, foi destruído no ano 70, a igreja não só sobreviveu, como ela prosperou. Isso diz muito. Isso nos leva direto para a raiz da palavra. Igreja vem do grego eklesia. E o que isso significa? Significa uma assembleia ou aqueles que foram chamados para fora. Ou seja, se refere a um grupo de pessoas e não a uma propriedade. Então, o ponto central é esse. Desde o início, igreja sempre foi sobre gente. Ok, se a igreja são as pessoas, então como a gente define essa comunidade? As escrituras usam várias metáforas, imagens muito ricas para descrever a natureza desse grupo tão único. Primeiro, a igreja é descrita como uma família. Uma imagem que, claro, fala sobre laços de amor, de cuidado, de comunhão um com o outro. Ela também é chamada de noiva, o que aponta para uma relação de amor profundo, de pureza, de uma devoção total a Cristo. E talvez a metáfora mais forte de todas seja a de um corpo. Isso ilustra que cada pessoa é uma parte essencial, sabe? Totalmente conectada e dependente das outras, cada uma com dons e funções diferentes, mas todas juntas formando uma coisa só. E olha só essa citação. Ela resume perfeitamente qual é o verdadeiro sistema de valores. O maior patrimônio de Deus aqui na Terra não são as contas bancárias, as propriedades, as tradições ou os edifícios. É cada pessoa, cada alma. O foco é total na vida humana. Tá, mas isso tudo levanta uma questão bem grande, né? Se o projeto original era tão simples assim, centrado nas pessoas, por que hoje a gente tem milhares e milhares de denominações diferentes? A resposta para isso é fascinante. Se formos olhar a Bíblia, não existe uma ordem para criar denominações. A igreja primitiva era identificada pela cidade, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, e não por uma marca. As denominações que conhecemos hoje surgiram ao longo da história e são vistas como uma espécie de permissão de Deus para organizar as pessoas em contextos culturais, sociais e históricos diferentes. Elas são parte da história, mas não são a essência. Para a gente entender de vez o papel da igreja, precisamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Ver como ela se relaciona com outros dois conceitos gigantes, Israel e o Reino de Deus. Entender essas relações é crucial. Israel foi o povo original da aliança. O reino de Deus, o reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre tudo e todos. É um conceito muito maior do que a própria igreja. E a igreja? Então, onde ela entra? Ela é a comunidade do reino aqui na Terra. Ela é a guardiã, aquela que tem a responsabilidade de viver e anunciar a realidade desse reino para o mundo. Veja bem, a igreja não é o reino, mas ela o representa. E tudo isso nos traz de volta ao maior desafio que a igreja enfrenta em toda e qualquer geração, o de proteger a sua verdadeira identidade e não se deixar corromper pelas coisas do mundo. E o alerta aqui é muito poderoso. O grande perigo é quando a igreja perde o foco e passa a adorar Mamon, que é a personificação da riqueza, do poder, do sucesso por si só. Quando isso acontece, a missão original, a essência simplesmente se perde no caminho. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão final. Num mundo tão focado em instituições, em números, em aparência de sucesso, como é que a verdadeira igreja,
essa comunidade de pessoas pode voltar para sua essência, que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa.